Bom, regionalização do subcontinente da América Latina, né? Então, diferente da América anglo-saxônica, composta pelos Estados Unidos e Canadá, a América Latina ela vai compreender desde o México até a Argentina, né? Passando por diferentes áreas, diferentes regiões do continente, e ela tem como característica, né, o que identifica essa região da América Latina, é o seu processo histórico, né, onde você tem a colonização espanhola portuguesa, e também algumas características culturais e econômicas inerentes a esse conjunto de países aqui. Tá? Dentro da região da América Latina, é bom a gente destacar alguns países em especial. Né? Então, primeiro a gente vai falar do México, né? País que, ora, é regionalizado na América do Norte, sob a perspectiva de uma regionalização geográfica, mas que, do ponto de vista histórico-cultural, é associado à América Latina. Né? Tem como confrontante os Estados Unidos, né, numa fronteira bem controversa, bem comentada nos últimos anos devido à construção do muro, né, com o intuito de impedir a imigração de pessoas da América Latina para os Estados Unidos. Né? É um país considerado emergente, né, de uma vez que ele tem passado por um crescimento econômico nos últimos anos. Né? Então, parte desse crescimento se pode ser associado ao fato do México ter sido aceitado no NAFTA, né, um acordo de livre comércio da América do Norte, junto com os Estados Unidos e Canadá, e também pela ampliação de algumas áreas econômicas no país, como, por exemplo, exportação de recursos minerais, como petróleo, né, a entrada de empresas multinacionais, que a gente pode ser associado aqui às maquiladoras, né, são regiões que receberam empresas principalmente dos Estados Unidos, por causa do custo da mão de obra, de subsídios, tributos mais em contas que o México deu, né, às empresas estrangeiras. Né? E também o objetivo dessa construção, né, dessas áreas de montagem de equipamentos eletroeletrônicos também tinha o objetivo de formar aqui uma política de desenvolvimento local e reduzir a imigração para os Estados Unidos. Tá? Lembrar também que muito se fala México sobre a população indígena, né? Principalmente os campesinos que têm passado por uma série de problemas ligados à questão da falta de políticas públicas para proteger essa população. O setor agrícola mexicano ele é dividido na agricultura de subsistência, na agricultura campesina, melhor dizendo, e a agricultura comercial voltada para a exportação. No entanto, quando os Estados Unidos, junto com o Canadá, acessa ao mercado mexicano, no caso dos produtos agrícolas, a competitividade do México é menor. Então, isso tem prejudicado muito no emprego no setor rural mexicano. Né? A produção agrícola mexicana ela não consegue competir com a agricultura americana. Né? A gente está falando, por exemplo, de equipamentos, tecnologia, né, mecanização, entre outros aspectos aí. Então, é importante também pensar nessa situação. Uma outra região aqui é a América Central, ela é dividida em duas partes, né? Você tem a parte continental, onde a gente tem o Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala, Belize, e a parte insular, a parte das ilhas, né? Onde temos alguns destaques, que é o caso de Cuba e Haiti. Além disso, vale lembrar também que dentro da questão das ilhas, a gente tem
as pequenas e grandes Antilhas, né? Onde você tem aqui Antigua e Barbuda, né? Barbados, Granada, Trinidade e Tobago, né? Então, são esses conjuntos de ilhas aqui. Do ponto de vista econômico, né, são países subdesenvolvidos, né, muitos com atividade econômica ligada à agricultura, extrativismo, né? Alguns países se destacam pelo turismo, por exemplo, né? O Panamá se destaca pelo Canal do Panamá, né? Um canal construído para encurtar as viagens entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, né? E no caso de Cuba, a gente tem uma importância dada a Cuba pelo fato do país ter passado por uma revolução em 1959, onde foi instituído o regime socialista, e isso, do ponto geopolítico, vai gerar um conjunto de consequências que até hoje são evidenciados em ponto de vista geopolítico, né? Então, Cuba, ao ter a Revolução Socialista durante a Guerra Fria, acaba tendo uma situação de inimizade, né, muito forte com os Estados Unidos e os seus aliados, né? Então a gente tem eventos como, por exemplo, a revolta dos mísseis, né, durante o período da Guerra Fria, no qual quase levou à Terceira Guerra Mundial, né, tendo como referência Estados Unidos e União Soviética. Você tem ainda hoje a prisão de Guantánamo, né, que é uma base militar americana, né, onde são levados alguns prisioneiros, né. Então a gente tem esse contexto e o país, no período contemporâneo, veio passando por algumas transformações socioeconômicas, que dá a entender um processo de reestruturação do ponto de vista das relações comerciais, né, em curso depois da morte do Fidel Castro, né, que ficou no poder vários anos, né. E o Haiti é um país que sofre com problemas sociais severos, né, socioeconômicos, pobreza, né, uma instabilidade política que faz com que seja um dos piores países da América Latina, né, um dos piores do mundo, melhor dizendo. E, além disso, é um país que está muito ligado à questão da imigração para o Brasil. Então, nos últimos anos, muitas pessoas saem do Haiti e vêm para o Brasil em busca de uma melhor condição de vida, né? Então, a gente está falando dos refugiados. E o que motiva essa migração, né, esse deslocamento, além da questão da pobreza, da fome, da instabilidade política, é o fato de você ter no país riscos de terremotos, porque aqui a gente tem uma área de contato de placas tectônicas, né? A placa do Caribe é a placa de Cocos, né, que pode ocasionar terremotos, e por ser uma área próxima ao Equador, né, uma área de baixa latitude, digamos assim, onde você tem um calor latente maior, uma área de muita umidade, né, evaporação. Então, é uma região também que pode ocorrer o que a gente chama de furacões, né? Então, o furacão ele ocorre basicamente numa área de grande quantidade de umidade, no caso aqui o oceano, de baixa latitude, porque você tem uma temperatura alta, né, em função da localização geográfica, e isso gera um dínamo, né, uma situação favorável ao desenvolvimento de furacões. Lembrando que os furacões eles têm uma dinâmica um pouco diferente dos tornados, que são muito comuns nos Estados Unidos, mas ocorrem genuinamente dentro do território americano, tá? Então eles têm algumas diferenças, tá? Então, a gente pode pensar nesses dois casos aí em especial. Então, como a gente destacou, o índice de desenvolvimento humano, né, os problemas socioeconômicos da Haiti chamam a atenção, né? Se a gente comparar a expectativa de vida, eles têm quase 10, 15 anos a menos de expectativa de vida que o Brasil, uma população que boa parte dela vive em extrema pobreza, né? A gente está falando de pessoas que têm dificuldade de subsistência. E o caso de Cuba, né, sobre a questão do socialismo durante a Guerra Fria. Né? Dentro da região americana também a gente tem a América Andina, né, onde tem ali Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile, né?
tem como referência, né, um dos traços marcantes é a presença da Cordilheira dos Andes, né? Então, o que referenda essa regionalização é a presença da Cordilheira dos Andes, uma área de dobramento moderno que resulta da formação da convergência de duas placas tectônicas, né? A placa de Nazca e a placa sul-americana, né? Então, a gente tem essa cadeia montanhosa, né, que pega desde da Venezuela e vai até a Argentina. Bom, uma característica dessa região, né, são elementos históricos, culturais ligados à colonização espanhola, né, e também a presença, né, de um grande contingente de povos indígenas, né, povos tradicionais, também mestiços, né, por causa da questão da miscigenação entre europeus e também africanos durante o período da escravidão, né? Mas, em geral, destaca-se a presença de culturas indígenas, principalmente os incas, né, que eram mais comuns na região em destaque. A gente tem como aspecto econômico, né, a situação de uma exploração de recursos minerais, né? Venezuela é um grande produtor de petróleo, a Colômbia também, além de outros minerais, né? Equador, recentemente foi descoberto uma grande jazida de ouro, né? Uma grande área de mineração de ouro, né? O Peru, onde você tem exploração de, de recursos minerais como lítio, né? Prata, entre outros, né? Bolívia, um grande exportador de gás, né, hidrocarbonetos, inclusive o Brasil compra gás natural da Bolívia, e o Chile destaca-se principalmente pelo cobre, né, as grandes áreas de exploração de cobre. Além disso, a gente pode destacar também alguns produtos agrícolas, como o café, a banana, cana-de-açúcar, trigo, aveia, ligados à questão agrícola na região, né. Dois casos importantes aqui na América Andina, a Colômbia, né, que foi sempre destacada pela questão do narcotráfico, né, grandes disputas ligadas a controle de produção e exportação de droga, né, os cartéis, e a Venezuela devido à questão da instabilidade política, né, decorrente da morte do Hugo Chávez, e agora o país é governado pelo Nicolás Maduro, e o país vive uma instabilidade política que tem feito uma crise social, política, econômica muito forte na Venezuela. Vale lembrar que uma das maiores jazidas de petróleo do mundo encontra-se na Venezuela, né? E isso poderia ter sido feito, poderia ter beneficiado a economia, mas diante do contexto político, né, e também da própria queda do preço do petróleo no mercado mundial, isso pouco tem feito diferença para a Venezuela. Outra região, muito próxima à nossa, aí, é as Guianas, né, que tem uma diversidade étnica muito complexa, porque você tem presença de descendentes de africanos, você tem presença de holandeses, franceses, né, durante o processo de povoamento da região. Ao longo do tempo, alguns empreendimentos, principalmente na Amazônia, como a construção da madeireira, a ferrovia Madeira-Mamoré, levou a receber muitos imigrantes para trabalhar nessas obras, nesse empreendimento. Então, você tinha gente do próprio Brasil, depois chineses, indonésios, indianos, né, entre outros. Pessoas que saíram das ilhas do Caribe. Então, você tem uma mistura muito grande. E, de maneira geral, a economia é baseada em exportação, né? Cultivo para exportação, alguns produtos agrícolas, né? É uma região que fica dentro da região amazônica, né? Então você tem uma complexidade ambiental, né? Uma dificuldade de estabelecer empreendimentos e tal, por causa da presença da floresta, né? E há na região algumas áreas de exploração, principalmente de minerais metálicos, né? Além de pedras preciosas.
não é muito comum um grande desenvolvimento industrial na região. Tá? Outra região que a gente também destaca na América Latina é a sub-região da América Latina, né? Que vai ser formada por Uruguai, Paraguai e Argentina. A referência dessa região é a bacia do Rio da Prata, que foi muito importante pelo processo de colonização, onde a América Espanhola, né, tirava os produtos das colônias via Rio da Prata, né. Além disso, a região hoje, né, ela tem como, no caso da Argentina em especial, 80% da atividade econômica da Argentina está dentro da região da bacia do Rio da Prata, né, principalmente a região de Buenos Aires, né. No entanto, a gente tem que lembrar que essa região ela se integra, por exemplo, ao Brasil, com a bacia do Paraguai, do Paraná, né, e drena recursos, produtos agrícolas do centro-oeste brasileiro, sul, né. Então, a gente tem essa condição também dessa sub-região aí, beleza? E depois a gente vai falar um pouquinho mais do Brasil, tá?